Dia super importante na política e geopolítica da Colômbia e, claro, na América Latina como um todo. Teremos eleições em que a Colômbia, país tradicionalmente de direita aliado aos Estados Unidos, vem perdendo espaço para a esquerda Gustavo Petro, que é um cara mais associado à esquerda, um cara mais associado à luta sindical. O que significa isso? A China se aproxima das Ilhas Samoa e conquista mais um país depois das Ilhas Salomão e aumenta sua influência na região do Índico-Pacífico. Irã e Grécia estão numa gravíssima crise diplomática, em que, claro, os dois países são importantes regionalmente, mas isso é uma proxy war, uma guerra por procuração entre Estados Unidos e Rússia. Também temos notícias importantes relacionadas a protestos que aconteceram no Chile, protesto estudantil inclusive. Isso mostra como o Gabriel Boric ele vem se enfraquecendo, já que ele vem do movimento estudantil e prometia ajudar bastante esse nicho, essa parte da sociedade. E também a Rússia. A Rússia nessa guerra, nesse conflito, faz o teste com um míssil hipersônico chamado de Zircon e anuncia a destruição de um arsenal, de um reservatório ali de armas doado pelos países ocidentais. Vitória da Rússia nesse momento? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Ah, e também, galera, se você quiser contribuir pro canal, por favor, seja membro. Se não, só seu like, seu engajamento. Seu comentário, galera, é sensacional, tá? Juro que eu fico super feliz com isso. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, primeiro, vocês viram que eu tô num cenário um pouco diferente aqui, né? Mas eu prometo que amanhã a gente já volta aí ao nosso cenário normal, ao nosso conteúdo diário aqui normalmente, tá bom? Bom, trouxe aqui pra vocês alguns pontos importantes geopolíticos que acho que vale a pena a gente comentar. As eleições da Colômbia, embora eu já tenha comentado para vocês em vídeos passados, eu acho que chama bastante atenção por quê? Porque a Colômbia é tradicionalmente um país de direita. É um país aliado aos Estados Unidos, é um país que mesmo durante todo aquele período da esquerda na América Latina, Hugo Chávez, Evo Morales, Lula, Néstor Kirchner e tal, a Colômbia sempre se manteve como um país de direita, até porque a Colômbia tem muitas guerrilhas ali no país. ELN, M19, Farc, que são movimentos que, embora hoje as Farc até que não, né, viraram um partido político e tal. Mas, embora tenham essa noção, pelo menos na sua origem, marxista, de esquerda, tá, hoje em dia, né, ganha muito mais dinheiro com tráfico, etc., do que provavelmente com uma causa, uma luta política, tá? Então a esquerda, ela nunca teve muito no pleito, assim. Só que nos últimos anos, a direita colombiana cometeu uma série de erros, galera. Série de erros relacionados ao aumento da desigualdade social, agora no momento pandemia, hiperinflação, desemprego. Para vocês terem uma noção, em 2019 rolaram fortíssimos protestos e ano passado também. Ano passado na Colômbia, com esse caos econômico que a Colômbia vive, assim como o mundo inteiro também vive, qual foi a proposta do governo? Criar uma reforma tributária. Ah, professor, parabéns, né? Reforma tributária, sempre legal para arrecadar mais e tornar a tributação mais justa. Pois é, mas a reforma tributária proposta pelo governo, ela incidia principalmente mais sobre a classe média e classe média baixa. Ou seja, temos uma crise econômica no país. Aê, quem que vai pagar imposto para pagar essa crise? A classe média. Para, né, pessoal? Óbvio que isso gera insatisfação. Então, por toda essa incompetência que os últimos governantes tiveram, e até por estar percebendo que os Estados Unidos não tem uma reciprocidade tão interessante com a Colômbia, assim como a Colômbia tem de base os Estados Unidos, o Gustavo Petro, que prega uma união maior entre os países da América Latina, prega também, por exemplo, taxar grandes fortunas, fazer acordo com algumas milícias, né, por exemplo, a ELN, o Exército de Libertação Nacional, ainda atua de maneira clandestina no país. Ainda bem, né? Porque, assim, é um grupo armado, forte, tal, não tô discutindo isso. Mas a proposta, por exemplo, do Gustavo Petro em fazer mais ou menos o que foi feito com as Farc. As Farc, elas fizeram um acordo com o governo colombiano e elas cederam parte do seu território, que tinham dominado na Colômbia, em troca da anistia e da transformação num partido político. Hoje, as Farc, pelo menos a grande massa, não é mais uma militância armada. Hoje é um partido chamado de Comunes. Inclusive tem prefeituras, cadeiras no parlamento e tal, tá? Então, muito possivelmente, esse acordo, ele tende a ser feito com a ELN. Professor, mas as Farc ainda não atuam de maneira criminosa? Parte das Farc que não aceitaram o acordo, sim. Mas a Farc, de fato, as lideranças, elas hoje, pelo menos assim, em tese, né, se transformaram num partido político, uma coisa mais amena. E propõe também reduzir os impostos para a cesta básica. A alimentação, por exemplo, é uma coisa super importante, incide principalmente sobre os mais pobres. Ele promete também aí o projeto mais polêmico. Embora a Colômbia não seja uma grande exportadora de petróleo, produz também no seu país.
Ele promete fazer uma transição para uma economia saudável, uma economia verde. Inclusive comparou carvão e gasolina, carvão e petróleo, com a cocaína na Colômbia. Esse é o Gustavo Petro. Isso, claro, né, pode trazer bastante rejeição, principalmente com a indústria petroquímica do país. O Gutierrez, ele é o segundo colocado nas eleições, que é um cara mais conservador, mais pragmático, mais liberal. É como se fosse uma continuidade do governo colombiano, e é uma surpresa. O chamado Trump da Colômbia vem ganhando popularidade, o cara mais populista. Não se define nem de esquerda nem de direita, mas tem algumas medidas um pouco mais populistas. Muito possivelmente, embora tenha crescido nos últimos dias, vai ficar entre o Gutierrez e o Gustavo Petro, com um grande favoritismo para o Gustavo Petro. Isso, como eu falei para vocês, está mostrando uma certa guinada da esquerda na América Latina. Ok? Outro ponto que vale a gente ressaltar também aqui é o conflito que está acontecendo entre Irã e Grécia. Recentemente, a Grécia ela confiscou um navio russo que estava transportando petróleo iraniano. Por quê, professor? Porque ele estava ferindo as sanções que tinham sido praticadas à Rússia naquele momento do pós-conflito, pós-guerra na Ucrânia e tal. Esse confisco é óbvio que desagradou muito a Rússia, desagradou muito o Irã, e inclusive todo o petróleo que foi confiscado, ele está sendo transportado para os Estados Unidos. O que o Irã falou? Grécia, vocês estão sendo como se fosse uma espécie de subordinada aos interesses americanos. E por mais que eu saiba, né, que quem causou isso de fato foi os Estados Unidos, vocês também vão sofrer com essa medida. Pois é, o Irã, ele confiscou 2 petroleiros gregos, falou que a população está segura, está respeitando todas as leis internacionais e tal, mas que não vai soltar esses 2 navios confiscados, porque está meio que retribuindo tudo aquilo que a Grécia fez frente ao Irã e à Rússia também. Então percebam que, além do conflito direto entre Irã e Grécia, você tem uma guerra por procuração aí. De fato, quem está financiando esse confisco e tal da Grécia é os Estados Unidos, e o Irã também está sendo super apoiado pela Rússia para que pratique esse confisco frente aos navios gregos. Isso pode acarretar uma coisa maior? Cara, não sabemos, vai depender muito da negociação como ela vai acontecer. Mas, nos últimos momentos, nos últimos meses, a gente tem que lembrar que Irã e os Estados Unidos, o Biden, está tentando retomar o acordo que foi feito com o Irã, até para o Irã participar um pouco mais do mercado mundial de petróleo e tal. Esse tipo de atitude do Irã, dos Estados Unidos, ele recrudesce um pouco essas negociações geopolíticas e pode fazer com que, claro, o acordo acabe não saindo. O que vai ser muito bom para a Arábia Saudita e Israel, que discordam veementemente desse acordo, mas péssimo para os Estados Unidos, que conta com o petróleo do Irã sem ser sancionado para baixar o preço dos combustíveis. Aí, se abaixa o preço do combustível, você controla um pouquinho a inflação e aumenta a popularidade do Biden. Não pensem vocês que o Biden está tentando fazer acordo com a Venezuela, com o Irã, porque ele quer muito salvar a paz do mundo. Ele quer que esses 2 países exportem mais petróleo, por o petróleo ficar mais barato, controlar a inflação, e ele ter alguma chance nas eleições legislativas do final do ano. O Partido Republicano hoje é o grande favorito nas eleições legislativas. Se o Biden já está com uma queda de popularidade nesse momento, em que tanto a Câmara como o Senado é democrata, imagina se os republicanos tomarem o poder nessas 2 casas. Acabou o governo Biden, tá? Sinceramente, acabou o governo Biden. Outro ponto importante está relacionado aos protestos no Chile. O Gabriel Boric é um jovem presidente de 36 anos. Ele veio do movimento estudantil e é um cara de esquerda. O Chile, depois de também, né, crescer muito como um país liberal, etc., está promovendo uma mudança na Constituição e elegeu um cara que veio do movimento estudantil. Só que o Chile, assim, infelizmente, né, para os chilenos, vem passando uma crise muito grande, também decorrente da pandemia, etc. Tal. O Chile para vocês terem uma noção, para ter a aprovação da Constituição, precisa ter a maioria da população também. Hoje a maioria da população já se mostra contrária à reforma constitucional que está sendo apresentada pelo Chile. Claro que tem tempo até a votação, mas já, né, é um momento complicado. Bom, no Chile, esse movimento estudantil ele começou a protestar contra o Gabriel Boric porque o Boric prometia fazer um estado com mais gastos públicos, principalmente no setor educacional. E ele não vem fazendo isso. Não melhorou a infraestrutura, não melhorou a alimentação. Então, basicamente, tem uma crise econômica e as coisas que o Gabriel Boric prometia não foram feitas. Por isso a manifestação estudantil. Isso mostra de novo, né? Como o Gabriel Boric vem perdendo a base, apoio, inclusive dentro do movimento estudantil, inclusive dentro da sua base. A China assina um acordo com as Ilhas Samoa, um acordo assim que inicialmente não tem grandes feitos, não vai ter instalação de base militar nem nada, mas é um acordo de cooperação. Inclusive, segundo as palavras da própria Ilha Samoa e da China,
que tem sim um caráter militar, mas não instalação de bases, mas uma ajuda militar. Isso é mais uma derrota da Austrália. O Scott Morrison perdeu as eleições recentemente muito por conta da postura dele de deixar a China crescer no Índico-Pacífico. E os Estados Unidos está super preocupado com esse crescimento, inclusive. Fechou o acordo, por exemplo, AUKUS para conter o expansionismo chinês, vem colocando submarinos nucleares na Austrália para conter o avanço chinês, então é uma preocupação muito grande. E a China sabe disso e está tentando também conquistar novos aliados. Samoa é esse novo aliado e causa bastante preocupação à Austrália. O novo primeiro-ministro já começa com uma certa derrota geopolítica, digamos assim, e claro, desagrada também bastante os Estados Unidos. Inclusive, essa notícia, né, desse expansionismo chinês com as Ilhas Samoa até coincide com a próxima informação. A Rússia, ela fez o teste com um míssil hipersônico chamado de Zircon. Esse míssil ele tem a capacidade de 9 vezes acima da velocidade do som. E se a gente for comparar poderio bélico dos Estados Unidos e da Rússia, os Estados Unidos ele é superior, não há dúvida sobre isso, em número de porta-aviões, equipamentos e tal. Mas nesse sentido dos mísseis hipersônicos, tanto China quanto Rússia são superiores aos americanos. Inclusive, a aliança AUKUS, por exemplo, uma das coisas que os Estados Unidos quer é o desenvolvimento dos mísseis hipersônicos. É uma das tentativas que eles estão colocando. Por quê? Porque é uma arma super letal, difícil de ser capturada pelos seus inimigos e que coloca a Rússia, por exemplo, numa possível posição de vantagem frente aos Estados Unidos sem a necessidade de armas nucleares. Porque usar arma nuclear está ferindo, né, os princípios aí de guerra que existem no mundo. Mísseis hipersônicos, em tese, não. Então, os Estados Unidos ele vem avançando nesse sentido, mas a Rússia, ali no Mar de Barents, ontem, fez o teste para quê? Para assustar os ucranianos, para ameaçar o mundo ocidental, realizou um teste, inclusive, bem sucedido. Além de tudo, a Rússia também, ela anunciou que conseguiu derrubar e capturar, destruir, uma importante base de arsenais militares, equipamentos militares, que tinham sido destinados para a Ucrânia. Fica na cidadezinha de Kryvyi Rog, tá? Esse arsenal destruído, de novo, né, o mundo ocidental cada vez mais financiando, mandando armas, tropas, equipamentos, tal, e a Rússia vem conseguindo atacar alguns pontos estratégicos. Embora a Rússia não tenha conseguido, muito possivelmente já mudou seus objetivos iniciais, que era dominar a Ucrânia como um todo, pelo menos os pontos mais estratégicos, que é a conexão da Crimeia a Donbás e da Crimeia a Moldávia no segundo momento, isso já vem conseguindo. Kherson, Mariupol, tal. Como eu disse, né, é difícil especular qual vai ser o resultado. Mas muito possivelmente um acordo de paz, embora o Zelensky fale que não vai admitir isso, mas um acordo de paz, minha opinião, tá? Ele vai estar muito baseado em a Ucrânia aceitar que o sul foi perdido, vai ficar com os russos e conseguir ter autonomia para o restante do território, se concordar em adotar uma postura de neutralidade. E aí, galera, vocês acham que essa vai ser a resolução do conflito também? O que vocês pensam? E nas eleições colombianas? O que vai dar? Impacta na eleição brasileira? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. Lembrando, pessoal, ponto importante, hein? Na eleição colombiana, uma coisa super importante é tentar engajar a população a votar. Nas últimas votações, 62% de abstenção, hein? 62% de abstenção. Nessas eleições, os candidatos estão tentando engajar um pouco mais. Beleza? Se vocês curtiram o vídeo, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.